Salve nação, beleza? Shaolin Monk na área, pessoal, mais uma vez, começando mais um vídeo aqui, falando de Flamengo hoje, mais uma vez. Hoje teve finalmente, né, a apresentação do Paulo Souza. Apresentação e entrevista, né, primeira entrevista coletiva dele. Gostaria de falar alguns tópicos dessa entrevista, foi bastante interessante. Cheguei até a anotar aqui alguns tópicos para comentar a respeito, né? As primeiras palavras, né, definitivas do Paulo Souza frente ao Flamengo, né, como técnico do Flamengo. Enfim, vamos lá. Paulo Souza começou essa entrevista respondendo uma pergunta sobre formação tática do Flamengo, né? Ele falou que pretende usar 3 atacantes agora de início, né, dos trabalhos. Isso foi ele que falou, né? No caso, ele falou 3 avançados, né? Que são 3 atacantes, no caso. E que ele pretende muito usar o Bruno Henrique entre esses 3 atacantes. Inclusive, ele falou sobre o Pedro também, que talvez seja um desses 3 atacantes. Ele não deixou isso bem claro, mas ele falou que pretende realmente usar bastante o Pedro nesse esquema dele. Ele disse que pretende usar um time com muita amplitude a maior parte do tempo. A gente sabe que o Bruno Henrique é um desses jogadores que dá bastante amplitude, mas o Michael dá mais ainda, mais amplitude ainda. Então, eu acho que o Michel também vai ter bastante oportunidade nesse esquema dele. O Michael, o Bruno Henrique, né? O próprio o Kennedy, né? Caso ele fique mesmo, vão ser jogadores que vão ter bastante oportunidade. Se ele for realmente usar esse esquema com um time com mais amplitude, né? 2 alas e tal. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Ele também disse que quer um time protagonista e dominante a maior parte do tempo, né? Com a posse de bola e tal. Sempre tentando ter as ações do jogo uma maior parte do tempo, né? Mesmo quando tiver com as linhas um pouco mais baixas, ele gosta do time dele sempre ativo no jogo. Isso é bastante interessante, porque todo mundo sabe que o Flamengo não consegue jogar de outra forma que não seja dessa, né? A essência do Flamengo é essa. Ele também disse que é possível, ele não falou, não cravou se sim ou que não, que ele jogue com 3 zagueiros. Essa parte foi até interessante porque fizeram acho que 2 ou 3 perguntas para ele sobre isso. Aí até que ele resolveu falar. Ele falou que pode ser que alguns jogos ele jogue com 3 zagueiros, outro joga com uma linha de 5, outro joga com uma linha de 4. Enfim, ele falou. Ele falou dos esquemas táticos, né, que ele pretende usar, mas ele falou que ele não é um técnico que se prende tanto a esquema tático. Ele disse que ele se prende mais ao jogador e o espaço que ele vai ocupar em campo em si, não exatamente ao esquema tático. Eu achei bastante interessante isso. Ele falou também do Thiago Maia, perguntado por ele sobre o Thiago Maia, se ele tinha ajudado, né, auxiliado nessa contratação definitiva. Ele falou que sim, conversou com ele e tal, e que ele é um jogador muito inteligente e que vai ser importante nesse ano no Flamengo, no esquema dele. Ele também falou sobre o Jorge Jesus, que segundo ele fez um trabalho excepcional no Flamengo e que ele também quer construir a história dele no time, com vitórias e tal. Ao modo dele, é claro, né? Não exatamente como o Jorge Jesus, que não tem como, né? Ele tem um estilo de futebol dele, o Jorge Jesus tem um dele. Mas ele realmente sempre fala que quer ser campeão, veio pra cá pra vencer, que o lema do time é ser campeão sempre, né? Vitórias e tal. Enfim, sobre esse ângulo ele tá bem. Parece bem motivado realmente pra fazer um bom trabalho.
Pois é, ele falou da cultura de vitória, que tem que estar presente no dia a dia do time. Não só do time, dos jogadores, mas do clube todo em si. E isso mostra que provavelmente ele é um cara bem detalhista, né? Ele vai observar o clube todo em si, ver quais profissionais estão realmente dedicados ou não, né? Isso é importante, porque o Flamengo tem tido muitos problemas, principalmente na área médica do clube e tal. Enfim, ano passado foi quase nada deu certo no Flamengo, né? Isso é verdade. Ele também falou que pretende apostar no Hugo Souza, né, no Neneca, e no seu desenvolvimento, né, porque por ser um jogador com menos experiência, né, ele falou que o Flamengo tá bem servido, né, perguntaram para ele sobre o goleiro, ele falou que tá bem servido, tem um experiente e um com pouca experiência, que é o Hugo Souza. Aí ele completou a resposta falando que pretende ajudar o Hugo Souza a se desenvolver mais, e com o apoio do Paulo Grillo, que é o preparador de goleiros dele, do staff dele. Ele acha que o Hugo tem um potencial muito grande e pode atingir níveis maiores do que o que está agora, né? Inclusive, goleiro no esquema tático dele é muito importante. Por isso o Hugo tem que desenvolver rápido, principalmente a saída com os pés dele, que não é tão boa. Na verdade, não é nada boa, né? Mas como ele é novo, dá pra evoluir bastante ainda. Ele falou também do trabalho do staff dele, de prevenções de lesões, e citou um dado falando que, eu não sei se é verdade, mas deve ser, né? Porque não faz sentido, que as últimas equipes dele eram uma das que menos tinham lesões de jogadores, né, no clube. Eram as que menos que se lesionavam, né? Os jogadores que menos se lesionavam. Se realmente isso acontecer no Flamengo vai ser muito bom, porque a gente sofreu muito com lesões ano passado, foi eu diria até que foi o principal problema do Flamengo, tirando, é claro, as convocações, seleções, data FIFA, né, essas coisas assim, mas eu acho que isso vai ser muito importante pro clube esse ano, se realmente acontecer, se as lesões diminuírem. E por último ele falou sobre a categoria de base, né? Fizeram 2 perguntas para ele sobre a categoria de base. Ele falou que pretende dar chances aos jovens jogadores da base, aos poucos, sempre auxiliando eles, tanto taticamente como psicologicamente, mentalmente e tal, para ajudar da melhor forma possível o clube, né? Porque ele fala que sabe, né, que a pressão é grande no Flamengo. Ele sabe o que ele está se metendo, entendeu? Pelas palavras dele dá para entender muito bem. Que não é simplesmente jogar o jogador na fogueira, né, como dizem, e esperar que ele se desenvolva sozinho, né, sem nenhum tipo de auxílio, né, digamos assim, nenhum tipo de instrução. E que a cobrança é muito grande e que esses jogadores precisam serem orientados, bastante orientados antes de começarem a atuar no time principal. Basicamente foi isso que ele falou, né? A entrevista dele depois disso acabou. No ponto geral, o que eu achei da entrevista? Eu achei uma entrevista bastante produtiva até, porque ele falou de bastante coisa tática, mesmo sendo a primeira entrevista e mesmo ele não tendo tido nenhum treino de fato com bola com o time. Não tem como, os jogadores voltaram hoje, né, das férias, estão fazendo aqueles trabalhos, aquelas análises médicas, preparo físico, essas coisas, né. Mas foi uma entrevista bastante produtiva, eu gostei muito das falas dele. Parece ser realmente um cara bem centrado, bem detalhista, bem, assim, digamos, compenetrado, né, com o trabalho. Vamos ver se isso realmente vai se traduzir na prática, né? Esperamos que sim, né? Gostei bastante da entrevista dele. E agora é esperar, né? O que vem vir pela frente. Teve a entrevista também do Braz depois. Falou sobre possíveis contratações. Pires da Mota tá indo embora pro Cerro Porteño, tá quase tudo certo. Falou que o Pablo Mari não vem, porque não quer vir pro Brasil. Falou
do técnico, falou da demora do Flamengo em fazer novas contratações esse ano e tal. Enfim, não teve muita coisa assim pra dizer, mas basicamente foi isso. É isso, galera. Valeu aí pra todo mundo que assistiu. Deixa o like aí, por favor, quem puder, pra ajudar. Se inscreva no canal. Tamo junto sempre, viu? E falou!